Sim. Estás aqui. Olá, muito boa noite. Não, Manuela, vou fazer aqui a ligação com a Manuela. Convidar a Manuela para se juntar a nós. Olá, Emília, viva, minha querida. Olá, bem-vinda, que bom estares aqui conosco. Ora então, Manelinha, já recebeste? Não. Ainda não, mas já enviei. Deve estar aí quase a receber. Também ainda só temos aqui uma pessoa connosco, a Emília, que é da casa. Não te preocupes, vamos fazer isto on time. Nem sequer apareceu ainda a dizer que estás em direto. Ai não. Oh, calma, calma, que isto já vai aparecer. Mas também, também, pois. No teu diz que tu estás em direto, tá? No meu diz. E agora vê-se em cima. Olá, Dalila, que boa surpresa! Olha, vê-se no teu, em cima, no cimo da página, vês um anúncio de que eu estou em direto. Agora apareceu. Então pronto. E podes clicar aí e pedir para aderir, já que não recebeste o meu convite. Deve estar aí quase a receber. Boa noite, Dalila, viva! Obrigada por estar aqui connosco. Olha, a Manuela Ribeiro aderiu. Pronto. Olha, eu acho que vais aparecer em direto. Agora vamos lá ver. Eu entrei, estou a ver. Já estás! Então deixa fechar, peraí, então deixa fechar agora. Então fecha agora o outro, para não interferir. Sim. Estavas com o outro, depois estavas. Eu nem estava a perceber-me. Estávamos aqui com duas vezes em direto. Ora então, muito boa noite. Hello, Isabel querida. Que bom estares aqui connosco. Ficamos tão contentes quando aceitou o nosso convite e podem assistir. Ter dado o caso de não ser possível, mas sendo ficamos muito. Olá, queridinha! Que bom ver-vos aqui a chegar. Isabel, beijinhos para ti, corações, muitos corações. Eu não sei fazer muito bem isto. Muitos, deve ser assim, muitos corações. Vamos aguardar mais um bocadinho para dar tempo de mais pessoas chegarem para começarmos. Como sabem, o tema de hoje são as escolhas, não tarda nada. Eu e a Manuela vamos começar a conversar sobre isso. E olha, eu estava aqui a pensar, são 9h30 e a partir de domingo, por esta hora, já parece que é muito mais tarde, porque está à noite há muito mais tempo. Estamos quase. Olá, Antónia, viva! Obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco. O Fernando, obrigada. Ora bem, ainda só passaram 2 minutinhos das 9h30, mas se calhar começávamos a fazer as nossas apresentações, não, Manuela? Para quem possa estar e que não nos conhece. Sim, pode ser.
Pode ser? Boa noite, António. Boa noite. Obrigada por estar aqui connosco. Ora, então. Eu vou-me apresentar para quem possa estar a assistir que não me conheça. O meu nome é Olinda Cristina Molar, sou terapeuta espiritual. A minha formação académica foi em Direito, exerci advocacia durante quase 20 anos e depois tinha 40 anos quando fiz esta mudança e precisamente hoje vou falar disso. Vivo em Rebordosa com a minha mãe e o meu filho, atualmente, a terra onde nasci e agora onde voltei há poucos anos. E agora vou dar a palavra à Manuela, que também se vai apresentar para quem ainda não a conhece. Paulinha, olá, querida! Agora vou-me calar para a Manuela falar. Então, boa noite a todos, muito obrigada por estarem connosco, as pessoas que já estiveram aquelas que possam estar de novo. Eu sou economista, trabalho com empresas, trabalho que faz a ligação entre todos os processos. Estar aqui com a Cristina surge exatamente dessa minha vontade e dessa minha sempre pesquisa e busca de desenvolvimento pessoal e de entender um pouco como é que nós funcionamos, qual é a nossa voz e como é que nós agimos de maneira ou outra. E foi essa busca que vou conhecer vários caminhos pessoal e espirituais que me cruzou um pouco, né? E por isso hoje estamos aqui a partilhar estas histórias com vocês. Muito bem. Então agora vamos passar ao tema de hoje, que é, como ainda há pouco disse, e se leram o nosso convite para a live de hoje, o tema são as escolhas. Eu vou só aqui dizer à Manuela que o som está outra vez um bocadinho mau, Manuela. Será que... E estão-me a ouvir em eco. Será que é o computador ligado? Será porque isto está no computador? Pois. Aí entraste através do computador? Não, entrei no... E agora está bom. Agora então está bom. Agora está bom? Tá. Será que é por ser mais próximo? Sim, agora ouço-te melhor. E assim? Agora queria também perguntar a quem nos está a ouvir, se está a ouvir bem a Manuela, agora. Se nos podem responder nos comentários. O som está com cortes, diz a Isabel. Pois. Obrigada, Isabel. Eu estava... Espera aí, deixa-me ver se eu consigo fazer aqui de outra maneira. Ok. Então enquanto a Manuela está ali a fazer os ajustamentos técnicos, nós vamos avançando com o tema de hoje, que, como estava a dizer, é escolhas. E nós nem sempre temos a noção da importância deste tema na nossa vida. Obrigada, Isabel. Está a dizer que o som melhorou. Obrigada. Deve ser a influência do computador. Sim, sim. É provável que seja isso. Só encontrar aqui o... Vê se assim está bom. Assim está bom. O som. Tá? Assim está bom. Tá. Okay. Bem e já sem cortes. Okay. Ótimo, então era mesmo. Era mesmo. Tá bom. Então, estava a dizer a importância das escolhas na nossa vida é imensa e este tema é um tema, como têm sido todos, muito vasto e também muito difícil de condensar, de abreviar, porque é um tema que está presente na nossa vida, no dia a dia, desde que acordamos até que nos deitamos. Temos todos os dias decisões a tomar, todos os dias fazemos constantemente escolhas e nem sempre percebemos que essa é uma responsabilidade que temos. As consequências dessas escolhas serão sempre o nosso futuro, digamos assim. E
E nós muitas vezes atribuímos responsabilidade de situações da nossa vida, situações que vemos, coisas que nos acontecem aos outros, e não temos noção que alguns, mais lá atrás, houve uma escolha nossa, que mais não fosse escolher a reação àquilo que nos aconteceu. E por isso, dada a importância deste tema, para quem está a querer ganhar consciência, a querer conhecer-se melhor, a querer treinar estar no momento presente, foi por isso que eu e a Manuela escolhemos as escolhas para a live de hoje, por considerarmos ser um tema relevante e de cuja importância as pessoas nem sempre têm noção. E eu e a Manuela vamos partilhar cada uma de nós experiências que teve em que as escolhas podem ter sido muito marcantes e também dar exemplos do cotidiano, exemplos da importância das escolhas no dia a dia. Não é assim, Manuela? Sim, uma Cristina disse, os temas têm sido todos muito. São temas muito grandes que nós depois temos que condensar de alguma forma, e este das escolhas é um tema que a mim é particularmente especial, porque eu desenvolvi um programa para trabalhar com as empresas que trabalha, o nome é exatamente esse, em inglês, mas é exatamente esse, The Choice, Service Awareness. E é isso que nós vamos partilhar com vocês, como é que se pode olhar para estas escolhas, como é que nós olhamos para as nossas escolhas e o que é que as nossas escolhas nos ensinaram. E vai ser isso. Portanto, Cristina, se calhar começar com a tua primeira experiência de escolha. Então, eu vou falar sobre uma situação da minha vida que foi muito marcante. Aliás, até posso dividir a minha vida em a vida antes desta escolha e depois desta escolha. Porque, como eu acabei de dizer na apresentação, eu trabalhei 20 anos, mais ou menos, em advocacia. Não era feliz na advocacia, aliás, sempre soube que não ia ser feliz na advocacia, porque sempre soube que não era uma área que tivesse tanto a ver com a minha alma, mas também não fazia ideia do que tinha a ver com a minha alma. Até que, quando comecei a sentir atraída por estes temas de espiritualidade, e como já falamos, e já contei, sobretudo na primeira live, a Manuela foi uma das primeiras pessoas que me falou destes assuntos. E por isso houve logo uma empatia imediata. Ela falava-me exatamente naquilo que mais me atraía, mas ainda não tinha noção, embora fosse um assunto que me atraísse muito, eu não tinha noção que iria ser um assunto que iria mudar a minha vida ao ponto de trabalhar nesta área. Eu apenas sabia que era um tema que chamava muito a minha atenção, que me interessava muitíssimo, e por isso eu comecei a ler livros de autores espirituais, a fazer imensas pesquisas sobre o tema. Eu lembro-me que eu pesquisava tudo e inclusivamente importava livros dos Estados Unidos, do Brasil, livros que não tinham sido editados cá em Portugal. Eu devorava tudo porque nada me interessava mais. E, na sequência desse interesse, acabei por frequentar cursos sobre espiritualidade e soube, entretanto, de um curso que era o primeiro, que há a ver específico com aquelas técnicas, um curso de terapeutas. E eu inscrevi-me apenas com o intuito de me trabalhar internamente, de me conhecer mais e melhor. E, entretanto, quando terminei o curso, senti que me conhecia muito mais do que antes de iniciar o curso e que me conhecia o suficiente para
saber que não podia continuar a trabalhar na advocacia. Estava a adiar um tema, estava a adiar uma escolha que tinha que fazer e que não tinha tido a coragem ainda de fazer, até porque eu também nunca soube o que é que queria fazer em alternativa. Mas com o conhecimento, o autoconhecimento, lá está, que adquiri no curso, o aprender também a ouvir a minha intuição, percebi nitidamente no fim do curso que tinha que enfrentar um dos maiores medos, um dos medos que sempre tinha influenciado as minhas escolhas, que era o medo de enfrentar o desconhecido, o medo de enfrentar a insegurança, o medo de não saber o que é que ia acontecer a seguir, o medo de ser criticada, o medo de ser julgada, o medo de que não corresse bem, o medo de estar a fazer uma má escolha, mas eu sabia que esses medos tinham sido precisamente os medos que me tinham levado a seguir direito, tinham que ser finalmente enfrentados. E por isso eu tomei a decisão de deixar a advocacia, fechar o escritório. Eu quase morri de medo. Eu lembro-me que quase tinha convulsões de medo, porque eu compreendia que se me criticassem tinham razão, porque eu fechei o escritório sabendo que tinha que fazer com a consciência de que, no meu caso específico, eu só superaria esse medo se conseguisse tomar a decisão de deixar a advocacia antes de ter uma alternativa. Eu não queria deixar a advocacia porque tinha uma alternativa segura. Eu tinha que enfrentar a forma, o meu medo era tanto que só assim é que ele seria enfrentado e com algum sucesso, digamos assim. E então, em pânico, e era uma coisa que eu queria referir, é que quando tomamos as decisões que são as melhores para nós, não quer dizer que sejam decisões fáceis de tomar, pelo contrário, esta foi talvez a decisão mais difícil, ou das mais difíceis seguramente da minha vida. Eu lembro-me de estar em pânico. Eu pensava que se eu fosse passar dificuldades com um filho a meu cargo, eu nunca me iria perdoar. Mas, por outro lado, sabia que não tinha alternativa, que era assim, era esse o meu caminho. E assim fiz. Tive 2 meses, mais ou menos, 1 mês ou 2, não sei muito bem, sem saber o que ia fazer. Lembro-me de começar a procurar empregos para me oferecer e de repente, antes de me oferecer, tive o convite para trabalhar no projeto onde eu tinha frequentado o curso de terapeutas. E aí percebi que realmente tinha descoberto o que fazia sentido para mim, o que me movia, o que era o meu caminho e que também não podia ter sabido antes, porque antes esse curso não existia, aquele curso específico não existia, esta forma de trabalhar na espiritualidade específica não existia. E às vezes precisamos de dar estes saltos para encontrarmos quem nós realmente somos e encontrarmos aquilo que nos faz feliz. É neste caminho de enfrentar os nossos medos que acabamos por nos encontrar. E agora a Manuela vai partilhar uma experiência que também tem a ver com escolhas da vida dela. Então, o que é que eu trago para partilhar com vocês neste momento? É uma coisa bem simples, daquelas coisas que nos acontecem. Eu tinha 21 anos, estava na faculdade de Economia e no segundo ano havia duas cadeiras. No primeiro ano eu fiz lindamento, no segundo ano achei que já não era calor e de tal maneira que eu chumbei a 2 cadeiras anuais. O que fazia com que no terceiro ano eu tivesse que fazer eu só podia deixar uma cadeira semestral no terceiro ano e tinha que fazer as 2 cadeiras, os 2 cadeirões do ano anterior. E quando nós começávamos as aulas, nós íamos à área da patologia, às ventas, e nós tínhamos que identificar as cadeiras que nós íamos depois requisitar ao longo do ano. E eu naturalmente fiz isso, pus as cadeiras todas de terceiro ano e pus as cadeiras de segundo ano.
E o colega que estava a receber o cartãozinho, o papelinho que eu preenchi, olhou para mim e disse: Mas para que é que estás a escrever tantas cadeiras? Já chumbaste porque toda a gente chumba quando tem essas cadeiras todas. E aquilo foi uma coisa tão forte para mim que eu disse: Ele não está bom. E eu virei para ele, perfeitamente o que é que eu disse. Eu disse: Carlos, podem escrever pedras e eu não chumbo. E foi impressionante que realmente eu não chumbei naquele ano. Agora estudei, que foi um disparate. Eu tinha 2 exames no mesmo dia, tinha orei de manhã, escritas à tarde. Isso era para mim, naquele momento, eu passei de ano naquele momento. E isto é o que é super interessante, porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que uma pessoa nem tem bem a noção se é que escolhe ou deixa de escolher. O que sabe é que há determinada altura em que uma pessoa tem a certeza que é por ali. E portanto eu sabia que eu não podia chumbar. E depois não sabemos muito bem, de facto, temos que assumir depois a responsabilidade disso, não é? Aliás, eu depois tive que perguntar assim, mas porquê é que eu chumbei no ano anterior aquelas 2 cadeiras? Eu tive que assumir que eu tinha chumbado, realmente já não era caloira, e as coisas vão ficando, e a gente já se balda mais um bocado e tal, e portanto, no fundo, eu tive que assumir. Eu chumbei porque chumbei bem chumbada, porque realmente não tinha estudado o suficiente, não é? Chumbei bem chumbada. Foi verdade, quer dizer, eu chumbei bem chumbada. Aliás, agora, o que é que isso fez? Isso fez, de facto, ter essa consciência que naquele momento eu escolhi. E acho que isto é que é um dos da escolha, é nós termos, e ao longo deste processo nós vamos andando sempre à volta do mesmo, e é, na altura eu não o tinha dessa forma consciente, é a questão de momento presente, a questão de perceber que nós escolhemos. E efetivamente ali eu fiz uma escolha no impulso, na resposta ao outro, mas foi uma escolha que fez com que, se eu não tivesse feito isso, eu não sei se hoje estaria aqui com a Cristina. Talvez sim, talvez não sabemos, também não é relevante, porque isso é especular. Mas o que é certo é que foi absolutamente marcante, porque isso permitiu que eu tivesse acabado o curso quando acabei. E é um dos exemplos de escolhas que nós vamos fazendo e de como elas são fundamentais naqueles momentos, não é? E pronto, e é Tal e basicamente isso, qual. Cristina, passo a ver. Tal e qual. Eu agora vou falar das escolhas do cotidiano, das escolhas simples que temos que fazer todos os dias e a toda a hora. Por falar em hora, nós começamos por escolher a hora que acordamos. Podemos escolher se acordamos com o despertador ou se nos deixamos de acordar naturalmente, já é uma escolha. O que vamos comer ao pequeno almoço, o que vamos vestir, são escolhas que vão muitas vezes condicionar até o resto do dia. E nós nem sempre valorizamos que essa escolha vai ter consequências. Por exemplo, a mim sabe muito bem, não é o saber bem, não é só o saber bem. Eu tenho muita dificuldade em, às vezes, acordar, porque às vezes estou em sonhos tão confabulados. Estou lá tanto nas outras dimensões, digamos assim, que quero acordar, quero abrir os olhos, o despertador está a tocar, mas eu não consigo sair do sonho e realmente tenho dificuldade, quando estou no meio de sonhos, tenho muita dificuldade em abrir os olhos. Eu, para dar um exemplo, isso vai ser outro assunto, não sei se eu alguma vez vou falar nisso, mas eu há uns 2 meses tive o pior sonho da minha vida e que teve a ver com o acesso a uma determinada dimensão. E eu tive 2 horas para conseguir acordar, para conseguir, o despertador tocava e eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia levantar. Mas, e por isso eu muitas vezes atraso um bocado a hora que tinha programado para me levantar, não consigo e vou atrasando aí um bocadinho. Só que essa escolha que eu faço de não me forçar a levantar logo vai ter consequências. Eu agora já estou ciente, ou consciente das consequências que isso vai ter. Já sei que isso me vai forçar a abdicar de algumas coisas para conseguir fazer o que estava programado naquele horário. Já não vou conseguir fazer tudo se não me quero atrasar, porque eu agora não me quero atrasar. No passado, eu inevitavelmente atrasava, porque queria fazer tudo. Queria estar mais aquele bocadinho na cama, queria acordar sem sobressalto, depois
queria aproveitar para antes de sair de casa, fazer mais isto, mais aquilo, já agora deixo isto tudo pronto, sabendo que ao querer fazer coisas antes de sair de casa, isso inevitavelmente ia levar a que me atrasasse. E, como estava atrasada, ia a conduzir com excesso de velocidade. Mais do que o excesso de velocidade, ia com stress. Ia com receio das consequências daquele atraso. Como seria a reação da pessoa se fosse um compromisso, a desculpa que teria que dar, tudo isso fazia com que o meu dia fosse muito mais atormentado, só porque eu não me queria forçar a levantar na hora que eu sabia que tinha que me levantar para que as coisas corressem daquela forma. E, portanto, eu quando conduzia com excesso de velocidade por causa de estar em atraso, eu ainda hoje, de vez em quando, ainda tenho umas multas, mas eu já sabia que corria o risco de ser multada pelo excesso de velocidade. E nós às vezes achamos que é um azar. Que azar que eu tive, eu estou sempre a apanhar multas. Na verdade, nós temos o comportamento sabendo que aquela pode ser uma das consequências e nós arriscamos. E a responsabilidade que a consciência nos dá é precisamente estarmos cientes dos possíveis resultados e mesmo assim fazermos a escolha. E por isso, como eu estava a dizer, eu passei a partir do momento em que fiquei mais consciente das consequências das escolhas, eu comecei a escolher não querer viver em stress. E então deixo mais coisas por fazer, levanto mais cedo. Eu tenho que sair, se por exemplo tenho que sair às 9 de casa, eu levanto-me às 7. Podem achar, e muita gente se calhar acha um exagero precisar de 2 horas, mas eu preciso daquele tempo para acordar, para ficar bem disposta, para não sair a correr. E eu prefiro ter que acordar mais cedo, ter que me deitar mais cedo, para me levantar mais cedo, para não viver no stress das horas. Porque todo o stress com que saía de manhã de casa afetava o resto do meu dia. Eu ficava sempre numa agitação e não conseguia recuperar dessa agitação em que eu própria me tinha metido porque tinha feito as escolhas que conduziam àquele resultado. E então isso obrigou-me a fazer outras escolhas, a não querer fazer tudo, a selecionar o que é que realmente quero fazer para não falhar nos compromissos, para ir, porque quando saio de casa, gosto de sair tranquila, sem ir preocupada com se vou, como é que vou recuperar tempo perdido. Não, está tudo tranquilo. Isso, essa consciência do resultado das minhas escolhas trouxe-me qualidade de vida até nestes pequenos detalhes. Percebermos que é uma escolha nossa e que nós podemos tomar decisões em relação a tudo que nos acontece, em relação à forma de reagirmos àquilo que nos acontece, é uma liberdade que temos, que é de escolher. E nós nem sempre a exercemos, e quando não a exercemos, culpamos normalmente os outros por não termos escolhido, não termos exercido a nossa liberdade de escolher. Há muitos motivos que nos levam a não escolher, que é o querer passar a responsabilidade para o outro, o querer, pronto, não evitar culpas se as coisas não correrem da melhor maneira, evitar enfrentar determinados medos. São muitos os motivos que levam as pessoas a evitar tomar as decisões, serem elas a tomarem as decisões no que lhes diz respeito, endossam essa responsabilidade. Mas isso seria outra conversa e agora vou passar à Manuela que nos vai partilhar connosco outra experiência de vida. E então,
o que é que eu trago para vocês para partilhar como segundo caso? Eu estava a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar em Vizela, numa empresa de textil que para o momento já era uma empresa super desenvolvida, já tinha equipas técnicas, tinha departamentos específicos da informática, portanto era uma empresa ótima. Eu costumo dizer que agradeço imenso os sítios onde trabalhei, porque sempre trabalhei em sítios onde aprendi imenso com as pessoas com quem trabalhei. E aqui foi um desses casos. Então, eu comecei na área financeira, foi para mim, comecei na área financeira, entretanto, passado quase 3 anos, eu achei que já estava um bocado cansada de fazer, aquilo era muito igual, eu já estava um bocadinho cansada. E comecei a pensar em mudar e surgiu a hipótese de eu mudar para uma empresa, quase toda a gente já ouviu falar, que é a Coelho Lima. E para mudar para uma outra área, que era para a área de marketing, era a área comercial, era a área de marketing. E eu comecei a pensar e achei que valia a pena. Era uma área nova, mas achei que valia a pena mudar. A maior parte das pessoas a maior parte das pessoas comentava que eu não devia estar boa para estar a mudar para uma empresa como a Coelho Lima, que também era, toda a gente sabia que tinha problemas financeiros. E a gente dizia, mas como é que tu vais mudar? Que tem problemas financeiros, estás numa empresa tão boa, como é que tu vais para a outra? E não sei o quê. E mesmo assim eu achei que era mesmo para mudar e acabei por mudar. E mudei, e o que é que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o que aconteceu é que eu fui trabalhar com uma pessoa para a área de marketing e na altura estava lá um projeto em curso com uma empresa de consultadoria que é uma das melhores, que se chama McKinsey Company, que é uma das melhores empresas de consultadoria do mundo. E eu fui trabalhar com a área de marketing e fui fazer parte dessa equipa de projeto. Quando eu decidi ir para a Pelima, eu não sabia disso. E depois, quando cheguei lá, eu fui incorporada nessa equipa com quem trabalhei os anos todos que estive lá. E o que eu aprendi com aquelas pessoas foi absolutamente incrível. Foi uma experiência única, foi uma experiência que me abriu as portas de tudo aquilo que era a minha vida profissional a partir daí. Entretanto, a Coelho Lima de facto estava mal, acabou por ficar mal mesmo, e acabou por ter que ser intervencionada pelo Estado e eu acabei por perder dinheiro. Mas o dinheiro que eu perdi, é neste aspecto que é interessante, o dinheiro que eu perdi, eu tê-lo-ia pago para ter aprendido e para ter trabalhado com aquelas pessoas. Porque quando eu saio da Coelho Lima, porque ela é intervencionada pelo Estado, e quando já não fazia sentido, lugares como o meu ali já não faziam sentido, essas pessoas com quem eu tinha trabalho deram o meu nome como referência para outros lugares e também para empresas que faziam recrutamento e isso. E a partir daí abriram-se caminhos, como eu disse agora há bocado, absolutamente incríveis de dimensão. Foi, eu estive quase sempre ligada a grandes empresas e vinha muito dessa lógica, vinha muito o que eu aprendi com essas pessoas, de facto, foi fabuloso. E é curioso porque, mais uma vez, é uma daquelas experiências em que a lógica diria não vais, porque a lógica dizia-me fica numa empresa que é sólida, e alguma coisa lá dentro, eu quero experimentar outras coisas, eu quero conhecer as outras coisas e eu vou. E depois foi muito curioso a resposta que eu tive de casa dos meus pais, que pura e simplesmente diziam, tu é que sabes. E foi ótimo, porque realmente passam-nos a responsabilidade, nós estamos a escolher e passam-nos a responsabilidade, nós sabemos exatamente que estamos a correr um risco, mas na altura sabemos que vale a pena ir por ali. E de facto, esse foi outro dos passos que eu dei e que foi absolutamente fundamental. Mais uma vez, não sei se hoje estaria aqui se não tivesse estado lá. Sim. Isso, em tudo o que fazemos é isso, nós não sabemos como é que seriam as histórias, não é? Mas foi algo muito importante e é muito curioso, porque se vocês se lembrarem da primeira live que nós fizemos, falamos na questão das sincronicidades e uma das sugestões era fazer uma linha cronológica, uma linha do tempo. É engraçado ver os momentos marcantes das nossas vidas e em quase todos eles houve escolhas que foram marcantes nas nossas vidas. E aqui no caso da Coelho Lima aconteceu uma coisa muito curiosa, tem a ver com aquilo que a Cristina se criou agora há bocado, porque o presidente do Conselho de Administração na altura era uma pessoa que tinha sido meu professor, que tinha sido um dos que me tinha chumbado no moral. E então é muito engraçado porque ele estava a entrevistar-me, a falar comigo e ele diz, mas eu acho que eu lembro da sua cara. Eu acho que a conheço, eu lembro da sua cara. E eu, pois lembro, se eu estou chumbou-me. E ele diz-me, e então, fui bem chumbada, porque eu disse não se dizia, portanto fui bem chumbada. E foi muito giro, porque foi uma experiência muito incrível, as voltas que a vida dá. Eu cruzo com aquela pessoa e depois um momento de transparência, de vulnerabilidade, dizer chumbou, mas fui bem chumbada, porque eu fui bem chumbada, tinha sido chumbada. E em algum nível aquilo também foi uma escolha, porque eu realmente não estudei o suficiente para
para passar, não é? E aquilo estava perto. E depois aquilo é responsabilidade. Eu poderia ter dito, e tal, coisa. Não, a responsabilidade é exatamente isso. Eu não estudei o suficiente para passar. E a responsabilidade é, se eu fizer essa escolha, eu não estudei o suficiente. E, portanto, como não estudei o suficiente, depois tenho que assumir totalmente que não passei. E esta questão da escolha está sempre assim. Se uma pessoa olhar nas nossas vidas, a escolha está sempre presente, não é? Nós estamos constantemente a escolher. E isto, ganhar mais consciência sobre o que nós estamos a escolher, é uma coisa que eu acho super interessante. Muito, muito, muito interessante. Quando trazemos isto para o mundo empresarial, em todos os níveis, quando trazemos isto para o mundo empresarial, pois bem, aí é outro filme. Que, se quiserem, pelo menos começar a pensar nisso, tipo, ok, que escolhas é que eu faço? Pode ser interessante, pode ser que tenham algumas surpresas, dá para as vossas próprias escolhas, mesmo nestas coisas mais simples. É E mesmo. Cristina? Eu vou então, agora, Manuela, partilhar uma terceira e última experiência sobre escolhas. E é foi outra escolha que eu tive que fazer, determinante também para a minha vida. Foi uma escolha muito difícil. E o que é que implicava o que é que a tornava tão difícil? Eu até o meu filho adoecer, para quem não sabe, o meu filho teve um cancro quando tinha 15 anos e fez o tratamento de quimioterapia durante um ano. E eu nesse ano eu já trabalhava como terapeuta há 2 anos, sim, há 2 anos. E até aí eu trabalhava a maior parte do tempo no Porto. Ia de vez em quando a Lisboa trabalhar, mas era um período reduzido comparativamente com o período que eu passava no Porto a trabalhar, que era quase 100% do tempo. E quando o meu filho adoeceu, eu deixei de trabalhar para o acompanhar o tempo inteiro. E quando o tratamento terminou e ele foi considerado recuperado, houve um dia, o tratamento terminou em julho, e num dia de agosto eu senti que estava pronta para retomar o trabalho. E então, eu na altura trabalhava no projeto Alexandra Soldado, e comuniquei por e-mail que me sentia pronta para retomar o trabalho. Na altura que eu percebi que estava na hora de retomar o trabalho, que estava apta, percebi que tinha que me oferecer para ir trabalhar para Lisboa. Mas eu queria começar a trabalhar, mas no Porto, perto do meu filho, perto da minha família. Eu não queria ir para Lisboa. E então, na intuição que eu tive, no fundo acaba por ser uma informação da nossa energia superior, sobre que tinha chegado o momento de eu recomeçar o trabalho e que deveria ir trabalhar e que era para ir trabalhar para Lisboa. Eu como que fiz uma finta. Comuniquei que estava pronta para trabalhar, mas dei a entender continuar a trabalhar nos moldes em que trabalhava antes no Porto. E, em retorno, manifestaram a alegria por eu já estar, me sentir pronta para voltar ao trabalho e perguntaram-me se eu não queria pensar na possibilidade de ir trabalhar para Lisboa, que era o que eu já sabia. Eu sabia que estava na hora de eu ir trabalhar para Lisboa e tinha que enfrentar mais esse desafio, que tinha que superar mais uma quantidade de medos que eu tinha, de dificuldades que me travavam. Eu sabia que era fundamental. No entanto, eu estava a tentar evitar ir, porque sabia que ia ser muito doloroso para mim depois de estar um ano inteiro, 24 horas por dia com o meu filho, ter que me separar dessa forma, porque ele não quis ir comigo para Lisboa. Mas tomei a decisão de ir porque eu sabia que essa experiência me ia fazer um bem que mais nada no mundo me poderia fazer. Não haveria curso que eu tirasse, retiro que eu fizesse,
falar nisso, nunca fiz retiros, já estou a falar isso, não é que alguma vez tenha feito, mas não haveria livros que eu lesse que me pudessem dar a experiência que viver em Lisboa me deu. Fez-me enfrentar muitos dos meus maiores medos, o estar longe, o estar sozinha, o desgaste de durante anos vir todos os fins de semana ao Porto para estar com o meu filho, estar com a minha mãe, estar com a minha família, os meus amigos. Fez-me enfrentar as maiores resistências que eu tinha. Chegar ao domingo à noite, ir no comboio e chegar a Oeiras à 1 da manhã, era sozinha numa casa vazia, era, para mim, na altura, no início, era terrível. Passar 10 horas por fim de semana em comboios era terrível. Era um desgaste. Eu tinha o fim de semana para descansar de uma semana que a nível de trabalho era muito, muito desgastante e muito intenso e acabava por não descansar porque passava o meu tempo, uma grande parte do tempo em viagens. Mas a experiência que eu ganhei, os medos que enfrentei e superei com esta experiência, nada mais me poderia ter dado. E mudou a minha vida, porque preparou-me para eu estar em condições que são, para mim, melhores do que o melhor dos sonhos. Quando comecei a trabalhar em terapias espirituais, percebi que estava a ter o trabalho que era, para mim, melhor, que mais me realizava do que eu alguma vez podia sonhar que houvesse um trabalho assim, onde eu me sentisse assim. E agora, viver na mesma casa que o meu filho e a minha mãe, e trabalhar nesta casa, que é a casa praticamente onde nasci, porque viemos para aqui morar, eu tinha 2 anos de idade, portanto há 53 anos. Estar aqui neste ambiente é para mim trabalhar num trabalho que está para além de qualquer sonho que eu pudesse ter tido, é para mim uma realização que não imagino outra coisa que me pudesse dar. Mas foi preciso enfrentar todas estas etapas, todos estes desconfortos e responsabilizar-me, porque o que é que me assustava muito na decisão? Era também o medo das críticas que ia receber e que recebi, dos julgamentos, tudo me assustava. E aquilo que eu tinha medo, de facto, muitas das coisas aconteceram, mas quando aconteceram eu perdi o medo delas e por isso tornei-me uma pessoa muito mais forte, creio que muito mais capaz, muito mais consciente de quem sou, e isso deveu-se a ter feito escolhas arriscadas que me assustaram quase de morte, mas que só me fizeram bem, porque quando são desafios que fazem parte do nosso caminho, só nos completa. E a Manuela vai contar mais uma experiência de estudo de escolhas. E então, agora, o que é que eu trouxe para vocês? Quando é que, partilhar um pouquinho, quando é que a questão da escolha efetivamente fica clara para mim? O que é que nós estamos a escolher? Como é que nós escolhemos? Isto acontece em 2012, quando eu, em janeiro de 2012, vou para o Uruguai fazer um curso com uma pessoa que eu já falei aqui, que é a prática que eu uso, que é a Meita Ju, que é o sistema ITA, que foi uma abordagem completamente diferente daquilo que eu conhecia, até porque a pessoa que é responsável, no fundo, a pessoa que tem um nível de consciência mais elevado e que o partilha com os outros, é uma pessoa que tem uma profissão, ela é criadora de cavalos e tem um grupo de professores e, portanto, aquilo é muito uma lógica de professor-estudante e a América do Sul é muito interessante, porque a América do Sul, primeiro, as pessoas são muito mais abertas do que nós, talvez porque não tenham tanta história, talvez porque não tenham tanta leitura como nós, e nós colocamos aquelas questões assim muito complicadas, e ali as pessoas colocavam questões muito básicas, muito simples. E aí isso também foi, aliás, o que eu achei muito curioso foi quando eu lá cheguei e eu comecei logo a julgar, porque ela estava vestida de preto e normalmente estava vestida de branco, e ela estava logo com escuro, e ela estava com escuro, e a pessoa vai já com uma visão de como é que as coisas teóricas são, e depois ficamos lá com uma nada assim.
E então as pessoas começaram a colocar questões e eu muito admirada com as questões que as pessoas colocavam e eram questões de género. O meu casamento é uma chatice, se calhar não devia ter casado tão cedo, isto, o que é que tu achas que eu posso fazer? Porque, só um parênteses, aquilo ao meio-dia, do meio-dia à uma, tem um espaço que se chama Dar Chão, que é onde ela está a responder as perguntas e as pessoas colocam as perguntas que quiserem. Dá E, portanto, a chão, questão não era é? Dar Chão, Dá Dar chão. Chão, Dá chão. Dar Chão. E então, as pessoas perguntavam coisas desse género, então, mas porquê é que o meu casamento é uma chatice, não devia ter casado tão cedo, o que é que tu achas que eu faço? E aí, isso é que às vezes é muito sarcástico, é muito direto, mas que é incrível, diz assim, então separe-se. E a pessoa responde, parar também não, quer dizer, e assim, então não se queixe. E eu achei aquilo o máximo, disse assim, pá, isto é giro. Depois há outra que é que diz, É giro. há outra que chega e que diz, o meu trabalho é uma chatice, eu não devia ter parado de estudar, porque depois eu não consigo subir lá dentro, e aí isto responde, ok, não vai estudar. E a pessoa, e tal, e eu disse, isto é engraçado. Porquê que eu achei que aquilo era engraçado? Porque na altura que eu fui, quando eu fui, eu já fazia, fiz em termos profissionais, faço um trabalho com as empresas que tinham o diagnóstico era feito de uma forma muito interessante, que era nós íamos a todos os funcionários da empresa perguntar o que é que acha que pode ficar melhor, o que é que pode mudar. E era curioso, porque em todas as perguntas que eu fazia às pessoas, a maior parte das coisas que eu ouvia era queixas de alguém. Era, eu não tenho que mudar nada, tenho que mudar é o meu chefe que é um chato, o patrão que nem aguenta, o filho do patrão que acabou o curso agora e já acha que é doutor. Toda a gente. Tal e qual. E então era muito engraçado, porque toda a gente se queixava de toda a gente. E eu fiz isto durante vários anos. E durante vários anos o padrão não mudava. E depois, como já partei um bocado aqui, também tive experiências de trabalhar noutras áreas, nomeadamente em reuniões na Comissão Europeia. E o discurso era o mesmo, o que mudava é que não eram as pessoas, eram os países. Era Portugal a queixar-se da Espanha, a Espanha a queixar-se da Alemanha, a Alemanha a queixar-se da França. Quer dizer, é toda a gente a queixar-se de toda a gente. E eu, já há algum tempo, eu me perguntava, mas que é isto? Mas quer dizer, mas andamos todos para aqui a queixar-nos uns dos outros. Onde é que isto muda? Não é? E quando eu chego ao Uruguai e vejo aquela forma tão direta, tão linear, tão... Então, não está a escolher, casou, está em casa, escolheu casar, então, separe-se. E há outra que eu acho um marco, que é alguém que diz assim, olha, não sei o que é de fazer, eu tinha um relacionamento, o relacionamento acabou, e agora, mas ele continua a ligar, e eu já estou aqui super baralhada, e não sei como é que e aí você responde assim, estás a ver o telemóvel, ok? Pronto, o telemóvel tem uma tecla, a tecla diz bloquear, então chegas lá, bloqueia o. Então, era isto que eu queria passar, ou seja, nós às vezes fazemos uns filmes, umas histórias, porque não queremos assumir a responsabilidade daquela decisão. Não queremos fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. E quando eu vi aquilo, eu disse, mas se isto funciona com as pessoas, e depois eu percebi que aquilo funciona com as pessoas, a forma como nós aprendemos, o que aprendemos, a técnica que aprendemos, aquilo funciona com as pessoas, e nós somos os nossos próprios mestres, nós desenvolvemos mais quanto mais praticar. E então a pergunta que eu fiz foi: se isto funciona com as pessoas, será que isto funciona com as empresas? E a conclusão foi que funciona porque as empresas são pessoas, portanto nós funcionamos todos da mesma maneira. E então foi aí a escolha para mim. Aliás, o programa que eu criei para as empresas chama-se exatamente isso, The Choice. Porque era algo ponto, e o ponto estava na nossa escolha e estava no ponto interno a partir do qual nós atuamos. E o ponto em que eu atuo, a partir do qual eu atuo, podem ser dois. Eu ou sou vítima ou sou criador. E a maior parte das vezes nós gostamos de ser vítimas. Um bom exemplo disso é ver o que se passa no Facebook. Toda a gente se queixa, não é? Eu acho que se alguém fizesse uma estatística do que há de sugestões de melhoria relativamente ao que as pessoas colocam, ia haver, a porcentagem ia ser muito baixa. Porque nós estamos formatados para reclamar, quer dizer, a gente reclama de tudo, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo outro. E não percebemos que estamos a escolher. Eu estou a escolher reclamar, eu estou a escolher colocar o foco na reclamação. E para mim foi absolutamente impressionante, porque isso foi mesmo muito forte, uma coisa tão simples, tão direta, tão prática e tão real. Eu estou constantemente a escolher. E falando um bocadinho, voltamos outra vez à história do estar presente. Quando eu estou presente, eu tenho essa consciência de dizer assim, esta é uma escolha de vítima ou é uma escolha de criador?
E aí eu posso ver onde é que eu estou. Às vezes acontece assim, ai, desculpa lá, mas hoje apetece-me ser vítima, quer dizer, já estou farta de ser criador. Porque às vezes a gente até precisa de reclamar, não é? Mas sabendo que está a reclamar e sabendo que aquilo não é para manter muito tempo, depois é melhor fazer alguma coisa, não é? Mas é isto que nós gostávamos de trazer, é esta perspectiva de que nós estamos efetivamente constantemente a escolher e podemos escolher entre estes dois sítios, ou somos vítimas ou somos criadores. Qual é a escolha que eu quero? O que é que eu quero fazer? E quando eu faço isso, há outra coisa que ganhamos, que eu acho incrível, nós ganhamos poder, porque quando eu sou criador, eu ganho poder. Quando eu sou vítima, eu entrego o meu poder a alguém. Eu dou a outra pessoa o poder de me pagar, de falar comigo, de ficar comigo, o que seja, eu dou o poder ao outro. E quando eu percebo isto, percebo que eu sou vítima, sou criador, eu percebo que eu recupero poder que eu achava que nem tinha, mas que tenho. É só uma questão de ir atrás dele. E assim, desta forma simples, básica, que eu acho o máximo, porque realmente é sem grandes coisas, sem grandes conceituais, sem nada. É isto. Eu estou a escolher. Agora vamos lá assumir a responsabilidade da escolha. Exatamente. E pronto, era uma das coisas que era esta, que era interessante partilhar com vocês, porque até esse momento eu não tinha essa percepção. De facto, não tinha essa percepção. Aliás, no trabalho espiritual que eu tinha feito antes, eu, se calhar havia alturas em que eu achava que eu até nem devia fazer, porque é muito aquela coisa que é muito zen, é muito calma, é muita coisa. E se calhar até podia fazer outra coisa, ai não, mas isto não se faz porque não sei quantos. E se calhar não era bem assim, não é? E depois percebo que isto cai um bocadinho por terra e diz, deixa cá ver, mas eu estou a sentir o quê, não é? Efetivamente o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou a sentir? E a partir daí assumir isso, que é essa escolha. Até pode ficar no zero, não é? Mas, ou não. Mas ter esta percepção, e que não é simples, a minha experiência quando eu partilho isto em termos de trabalho não é simples, a maior parte, muita gente não aceita assim, porque aceitar assim implica muita coisa. E, portanto, é mais fácil dizer não, e eu não consigo fazer isto porque alguém não deixa, porque alguém não sei o quê, porque não tem condições, porque não sei o quê. E, portanto, é mais fácil, é mais confortável continuar ali naquela coisa da queixa, porque assumir que se tem escolha, de facto, há alturas em que é muito confronting, eu tenho mesmo que ser Muito confrontado desafiador. comigo, desafiador, eu tenho que ser confrontado comigo mesmo. E era isto. É isso, é exatamente como tu dizes, Manuel. É muito difícil assumir esse poder que temos de fazer as escolhas para a nossa vida, porque aparentemente é mais fácil viver na ilusão de que não temos escolha, de que fomos colocados em situações que não nos deixam margem de manobra, que não nos deixam possibilidade de escolher, porque nós temos tendência a viver nessa ilusão, pela aparência de ser mais fácil, de não nos obrigar a assumir as escolhas e as consequências que elas vão ter nos outros, porque ou receamos magoar os outros e então não avançamos por uma escolha que possa magoar os outros, ou porque recebemos as consequências dessa escolha, então é mais fácil dizer que não temos possibilidade de escolher. Aparentemente é mais fácil culpar os outros, mas na verdade não é. Na prática, relegarmos para os outros essa capacidade de escolherem, fazerem escolhas na nossa vida, só nos sufoca, só nos estrangula, só nos deixa deprimidos, tristes, achar que não há nada a fazer, que é viver uma vida sem sentido. Manélia, está tudo bem? Não, é que eu estou a ficar sem bateria, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, depois eu vou aqui nisto, que eu depois já não tenho posição para colocar isto. Tá, deixa estar, fica assim. Nós também estamos a chegar ao termo do tempo, portanto já estamos a finalizar. Como eu estava a dizer, este
é um tema que nos afeta praticamente a todos, porque implica assumir riscos, implica ter coragem de enfrentar as consequências daquilo que escolhemos, mas a possibilidade de mudar a nossa vida para melhor não está nas mãos de absolutamente ninguém. Ninguém, na verdade, pode fazer nada por nós, a não ser nós próprios. E então temos que. A vida também nos põe em condições para nos obrigar a fazer essas. Dá-nos um empurrãozinho. De repente estamos numa situação que é insustentável e somos obrigados a fazer uma escolha difícil. Normalmente, uma das razões porque as coisas difíceis nos acontecem é precisamente para nos empurrar a fazer escolhas de respeito por nós, que nos libertem daquilo a que podemos estar, nos sentir amarrados, e às vezes as dificuldades têm esse propósito, porque é mais fácil acomodarmos-nos, mesmo que esse comodismo, esse conforto nos tirem a liberdade e o respeito por nós. Mas lá está, as circunstâncias da vida empurram-nos para nós aprendermos a fazer escolhas arriscadas, mas cuja consequência nunca é tão grave como abdicarmos do nosso poder de escolher o que é melhor para nós. E deixa-me só partilhar aqui uma coisa muito rápida, que atualmente temos 8 minutos. Deixa-me só partilhar uma coisa muito rápida, que é às vezes nós perceber o que estamos a escolher. Eu lembro que uma vez estava a fazer uma formação para pessoas que estavam desempregadas. E eu venho sempre com este discurso da escolha, tento sempre encaixar o discurso da escolha. E estava uma pessoa assim encostada de lado, assim aquele estilo, assim tipo, ok, o que é que esta está para aqui a dizer? E digo, desculpe, mas eu não posso escolher. Eu não tive a opção de escolha porque eu tive que vir, porque eu fui obrigada a vir. E eu, obrigada, mas como é que foi obrigada? É que se eu não viesse, cortavam subsídios. E eu disse, ok, então fez uma escolha. A escolha foi nada de estar em subsídio. Não, eu obrigada. E às vezes é difícil as pessoas escolher, não é? Eu disse, não, escolher. E agora que está aqui tem outra escolha. E agora vai fazer o que é que é. Pode vir para aqui e dizer, mas que chatice, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é uma seca. Ou dizer, será que tenho aqui alguma coisa interessante? Será que eu posso levar alguma coisa interessante aqui? E volta a escolher. Mas colocar as coisas assim, muitas vezes as pessoas de facto não... É que a maioria faz e que eu fazia em relação a tudo da vida. Eu vivia como se não tivesse escolha. Exatamente. E é isso. E este foi um exemplo que me marcou muito, porque a pessoa dizia, não, eu não posso escolher. Eu não posso escolher porque eu sou obrigada. E não é assim. Não é assim. Não, e acredito que esta seja das aprendizagens mais importantes que podemos fazer na nossa vida. É aprender sobre a responsabilidade pelas nossas escolhas. É aquilo que mais amplia a nossa consciência, acredito eu. Porque há outra coisa também que tem muito a ver, que é depois o medo da aprovação, não é? Porque nós queremos ser aprovados. E, portanto, queremos ser aprovados e, por isso, há coisas que nem escolhemos, porque depois, se calhar, a coisa não funciona bem, não sei o quê. E a questão é... pensar nestas escolhas que eu frisei, pensar, vão-me chamar maluca e vão ter razão. Porque eu estava a ter... Para mim aquilo era tão fora da cara, tão fora do que eu supostamente deveria fazer, que até eu parecia que estava já de acordo com o que eu achava que as pessoas iam dizer. Sim. Mas temos que... Lá está, passa a ser inevitável à medida que vamos crescendo e amadurecendo. Agora, a escolha naturalmente tem que ser responsável, não é? Quer dizer, não estamos aqui a falar... Ou melhor, pode ser irresponsável, mas depois também tem a responsabilidade dela ter sido irresponsável. Ora, é? Exato. Portanto, no fundo, em última instância, tem sempre... Todas as escolhas que possamos fazer são legítimas. Todas. Desde que não interfiram com o bem-estar de ninguém, com a integridade de ninguém. Mas as escolhas que nos afetem só a nós, todas são legítimas, desde que tenhamos a consciência
das consequências, desde que assumamos a responsabilidade das consequências. A partir daí, tudo é legítimo. Claro, não afetando o bem-estar dos outros, a integridade dos outros, a liberdade dos outros, desde que não desrespeitemos ninguém. Aquilo que escolhemos para nós, tudo é legítimo. Desde que assumamos a responsabilidade, porque o que a consciência, o que a responsabilidade nos traz é a noção, a consciência de que não nos podemos queixar. Porque nós escolhemos. Nós podíamos ter escolhido outra coisa e não escolhemos. Fosse qual fosse o argumento, o motivo, a verdade é que nós fizemos uma escolha. E, Manuela, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Faltam 3 minutinhos. Eu tenho a impressão que tínhamos comentado sobre uma proposta que podiam fazer em casa, não era, Manuela? Já não me recordo muito bem o que era. Podem fazer o tipo de exercício que normalmente nós deixamos sempre para ficar, é fazer um bocadinho essa análise. Quais foram as últimas escolhas que eu fiz? Que escolhas é que eu estou a fazer neste momento? Que escolhas é que eu quero fazer e não sei se as devo fazer ou não? E a própria escolha do dia a dia, ir ficando atento ao que escolho e à responsabilidade do que escolho, não é? Por exemplo, uma coisa tão simples como estou na fila de trânsito e depois aquilo está tudo engarrafado e eu vou por um atalho e depois o atalho é pior e depois eu fico super chateada comigo, mas quer dizer, mas fui eu que decidi ir, não é? E começar a perceber isso, começar a perceber o quanto nós reclamamos dos outros, começar a perceber tudo isso, no fundo, é ganhar mais consciência sobre o facto de nós estarmos efetivamente sempre a escolher. Sim, porque mesmo que não Se quiserem tenhamos fazer isso, responsabilidade. é um exercício engraçado. Se quiserem fazer, é um exercício engraçado. É porque mesmo que não tenhamos responsabilidade no que aconteceu, temos sempre oportunidade de escolher a nossa reação àquilo que acontece. Está uma fila, como é que vamos reagir a esta fila? É uma escolha nossa. A reação. Muito bem. Manelinha, vamos então despedir-nos dos nossos queridos amigos, agradecer-lhes por terem estado connosco, por terem aceitado o nosso convite, deixam-nos muito felizes, muito alegres, e fica já o convite para a próxima sessão, que vai ser 2 a 8, à mesma hora, 9h30, e cujo tema vai ser o amor. Escolhemos esse tema para a 4ª live, porque nós previmos 7 lives, e a 4ª é a sessão do meio. E o amor estende-se a todas as áreas. É um tema central. Não é, Manuela? Vou dar agora a palavra para a Manuela se despedir. É isso. Muito obrigada a todos. Foi muito bom ter conseguido estar com a imagem. Isto é uma vitória, não é? Eu consegui estar com a imagem até ao final. E foi um gosto estar com vocês. Encontramos para a semana e o tema promete, não é? Não sei como é que vamos conseguir encaixar um tema daqueles numa hora. Mas acho que sim, acho que vamos conseguir umas coisas giras. E por isso, muito obrigada por todos. Fiquem muito bem, uma boa semana. Isso, boa semana, fiquem bem, boa noite. E obrigada, muitos beijinhos. Beijinhos, fiquem todos bem. Obrigada. Tchau.